Família Manaim, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe através das suas mídias digitais, se tornando assim um evangelista, mesmo que no campo virtual. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Peço-lhe gentilmente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a Igreja Batista Manaim, em Alphaville, São Paulo, carinhosamente chamada de Família Manaim, e você vai receber tão somente, essa é uma garantia nossa, conteúdos bíblicos feitos com muito amor e com muito temor. Se você teve um pouquinho de atenção, esse é o nosso maná 999, 999 manás feitos pela equipe da nossa igreja para abençoar não só a nossa igreja local, mas o corpo de Cristo. Continuamos com a minissérie Lições do Mestre. Estamos nos debruçando em lições proferidas diretamente pelo bom Mestre Jesus Cristo, essas que foram catalogadas pelo seu apóstolo, pelo seu discípulo Mateus, no primeiro evangelho. Vamos ao texto sagrado, Mateus capítulo 11, verso de número 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aleluia, e as boas novas são pregadas aos pobres. Vou ler mais uma vez. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Glória a Deus, aleluia, que é um texto muito especial da palavra de Deus. João Batista, primo de Jesus Cristo, aquele que abriu o caminho, aquele que foi a voz profética após 400 anos de silêncio, aquele que o próprio Mestre Jesus Cristo falou que nascido de mulher não existiu ninguém como ele, aquele que batizava as multidões no rio, aquele que ao ver o Mestre ficou impactado, dizendo que não era digno de calçar sandálias, aquele que recusou-se a batizar Jesus Cristo, não se achando digno disso, mas Jesus falou, é digno que seja feita isso. Aquele que ouviu e viu, ele ouviu a voz do Mestre, aquela voz que não é qualquer voz, dizendo: esse é meu filho amado, a quem me compraz, em quem tenho muita alegria. A palavra de Deus não, quando fala, remete à voz do Senhor, é uma voz de muitas águas, uma voz estrondosa, não é uma voz fina, uma voz... Então, imagine todos aqueles que ouviram aquele pronunciamento do próprio Deus. Então, ele estava lá, ele viu a pomba descer, representando o próprio Espírito Santo em Jesus Cristo, antes dele partir ali para a sua grande missão na terra. Mas esse homem estava preso, perseguido, muito provavelmente em situações de alta complexidade, provavelmente sendo açoitado, fome, o que toda a carga de uma prisão naquela época existia. E ali Jesus e João Batista, ele manda os seus discípulos irem questionar o Mestre se ele era ele mesmo, o Messias, ou que se tinha que esperar algum outro. Sobre essa pergunta de João Batista, existem muitos campos teológicos, que uns vão dizer que realmente João Batista estava em crise e o sofrimento leva-nos a uma crise, até de questionar as nossas bases mais profundas. Eu vou mais nessa linha. E tem outros que João Batista, mesmo no sofrimento, estava acima de tudo isso e quis mandar apenas para que Jesus tivesse a oportunidade de noticiar o que estava sendo feito. Mas eu não vou me ater nesse debate, eu vou me ater à sabedoria de Jesus Cristo. Imagina que chega ali pessoas para questionar, e talvez essas pessoas, voltando a olhar João Batista, não sabia o que estava no coração de João Batista. Ele falou: eu sou discípulo de João Batista, caminhei com ele muito tempo, e ele me mandou fazer uma pergunta. Você é o cara mesmo? Você é o Messias mesmo? Você é o Filho de Deus? Ou você é apenas mais um profeta como ele foi, ou algum outro como Elias, Isaías, ou tantos outros que passaram? E Jesus, da mesma forma,
que quando Moisés perguntou a Deus e disse: quando perguntarem quem tu és, o que é que eu digo? Ele diz: o eu sou. Deus, ele é Senhor de si mesmo, ele não tem crise de identidade, ele não precisa trocar para ninguém. E aqui Jesus, ele não disse quem era, ele não disse se ele era ou se não era. Ele falou assim: vou só te apresentar alguns fatos que não aconteceram em era nenhuma, nem antes nem depois. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são os purificados, ressurreição está acontecendo, eu sou o Senhor da vida, da morte, de tudo. E além do mais, as boas novas são pregadas aos pobres. O evangelho está sendo distribuído a todos de uma maneira poderosa, sem restrição, sem privilégios. Glória a Deus. Glórias a Ti, meu Senhor. E que em nome de Jesus a gente possa viver com essa verdade, sabendo que aquele mesmo Jesus que respondeu aos discípulos de João Batista, a gente possa viver, e se alguém perguntar, existe Cristo? Eu ainda consigo dizer hoje que cegos estão andando, cegos estão vendo. Existem relatos, sim, de pessoas que são ressuscitadas ainda hoje. Homens e mulheres morrem por esse evangelho, são perseguidos, a igreja só expande. E o evangelho está, o reino, e um punhado de homens que começaram ali em Israel há 2000 e poucos anos atrás. Ele atingiu todo mundo, com todas as dificuldades, e continua crescendo apesar de todas as perseguições. Que nós possamos aprender com o nosso mestre, que ele não tem nenhuma falha pessoal, emocional, espiritual, ele está acima de tudo ou de todos. Crer ou não crer nele não vai fazer nenhuma diferença para ele, apenas para os que seguem esse caminho. Para alguns, vida eterna e redenção, para outras, a condenação perpétua, que é a ausência do próprio Deus, da presença do próprio Deus e da esperança por toda a eternidade. Se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, peço gentilmente que você compartilhe conosco um comentário, nós interagimos com todos eles. E se você tem algum pedido de oração, compartilhe conosco. Temos uma equipe de intercessão que lê e ora por todos eles. A sua dor é a nossa dor, a sua petição é a nossa petição. Não tenha dúvida quanto a isso. Vamos finalizar orando. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que em momentos de crise, de dúvidas, de angústia, o Senhor continua dizendo: o Eu Sou te enviou. O Senhor é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Tudo foi feito por Ti e para Ti, amado Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a ver, tendo a ciência do Teu poder, da Tua glória e da Tua majestade. Nos ajuda, Deus amado, a vivermos como embaixadores de um reino, que vivem condizentemente com essa responsabilidade e que cumprem o seu papel na expansão desse reino. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!